Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar de poluição no dia de hoje e sobre esses problemas respiratórios. A respiração é um problema terrível. Quando você tem falta de ar, não tem o que fazer. Diferente de outros problemas de saúde. Está com dor, tem analgésico. Está com cólica, tem antiespasmódico. Sempre tem uma solução para aliviar um pouco o sofrimento. A falta de ar, não. Nunca tive crise de falta de ar, até que uma vez no Peru, no alto de uma cidade de Cusco, eu fiquei num hotel, um hotelzinho simples, que só tinha uma janelinha pequena, mais ou menos assim, em cima, bem no alto, e ela era de 2 folhas de vidro, de modo que quando você abria uma folha, ficava só metade da janela. E eu acordei de noite com falta de ar. E achei aquilo estranho, nunca tinha tido uma coisa dessas, e comecei a achar que eu não ia conseguir respirar. Abri a porta do quarto, saí, tinha um jardim assim, interno ali, fiquei lá fora, enchi o pulmão com toda a força e não entrava ar suficiente. Eu fiquei imaginando o que sofrem as pessoas que vivem assim, as pessoas que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica, das quais o enfisema é a mais comum, porque é o que dá nos fumantes. Eu penso que esse tipo de problema respiratório, de você não conseguir respirar, não conseguir jogar para dentro dos pulmões a quantidade de ar necessária para exercer as outras funções do organismo, é a pior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. Felizmente, hoje, o número de fumantes vem caindo no Brasil, caindo de uma forma bastante consistente. Hoje nós temos, dos adultos acima de 15 anos, apenas 10% da população brasileira fuma. Nos anos 60, eram 60%. Nós fumamos hoje menos do que nos Estados Unidos, menos do que em todos os países da Europa. Mas não é só o cigarro que provoca, embora ele seja disparado a principal causa de doenças obstrutivas pulmonares, nós temos outros problemas. Um desses é a cidade em que a gente vive. Isso não é uma condição natural. Imagine como foi na evolução da nossa espécie. As pessoas viviam num ambiente, não havia poluição, nada, zero de poluição. O organismo humano não foi selecionado para lidar com poluição porque ela simplesmente não existia. É um fenômeno moderno, começou aí a partir do século XIX. Hoje a Organização Mundial da Saúde calcula que aconteçam cerca de 3 milhões de mortes causadas pela poluição externa, pela poluição das ruas e das cidades em que a gente vive. E outro tanto de a chamada poluição interna. E é isso que nós vamos começar discutindo. Para isso, eu trouxe uma colega, uma querida amiga, a doutora Eonara Negri. Eonara é professora de pneumologia na Universidade de São Paulo, carreira universitária brilhante, e eu acho que, do ponto de vista clínico, é uma das pneumologistas mais competentes que eu conheço. Eonara, por favor. Muito bom, doutora Eonara. Vamos começar, então, falando sobre isso. Qual é a diferença dessa poluição interna e a poluição externa? Eles chamam de poluição outdoor e poluição indoor na literatura científica. Então, boa tarde a todos. Obrigada por vocês estarem aqui. E, bom, a gente tem um grande problema na nossa cidade, que é a poluição externa. E a gente tem agora essa poluição, se deu conta disso, desde 2013, na verdade, sobre a poluição indoor, a poluição dos ambientes internos, que é a síndrome do prédio doente, que a gente fala. E isso é um problema grande também. Ela está basicamente ligada a fumo dentro de ambientes fechados, ar-condicionado, alguns produtos de limpeza perigosos e a reação química que acontece entre essas substâncias todas aí. E também alguns micro-organismos. E
a poluição externa, que gravidade tem, assim? Porque todo mundo fala, a poluição, todo mundo concorda que a poluição atrapalha, que não ajuda em nada, mas qual é o impacto que ela tem realmente na saúde? Recentemente, bom, esse assunto vem sido estudado desde a década de 70 pelo pessoal do Laboratório de Poluição Atmosférica ali da Faculdade de Medicina, com o professor Saldiva, que vocês conhecem da televisão, com quem eu estudei a minha vida inteira, basicamente. Mas desde 2013, as pessoas começaram a dar mais atenção para isso e esse problema está crescendo. Uma das doenças respiratórias que tem aumentado na contramão de um monte de outras é a asma, que é diretamente ligada a essa poluição externa que a gente vive. Outra coisa interessante e triste é que tem sido constatado aumento de câncer em mulheres jovens nunca fumantes na Índia e na China pelos altos níveis de poluição que tem lá. No México, também a cidade do México, na Folha de São Paulo de anteontem, acho que teve uma matéria sobre as pessoas, os moradores que moveram uma ação contra o governo para controle de emissão de poluentes, porque lá vira e mexe, suspende aula de escola, para tudo, porque é risco de morte. Teve uma época no México que a emissão de ozônio era tão grande que os passarinhos caíam mortos das árvores, assim, do nada, para vocês terem uma ideia da dimensão do que é a gente respirar esse veneno que é a poluição. Nara, a gente, quando fala em poluição, todo mundo entende que, lógico, está respirando essas micropartículas, são invisíveis, vão parar no pulmão, que isso causa problemas. Mas não são só problemas respiratórios que a poluição causa, não? Sim. A nossa poluição aqui da cidade, ela é basicamente secundária à emissão dos veículos automotores. O campeão de poluentes é o diesel. Um pouquinho mais perto. O diesel dos ônibus e de outros carros que não são bem fiscalizados. A gente tem os carros mais modernos, eles têm catalisadores que eles conseguem captar boa parte dessas partículas. Mas o diesel dos ônibus ele sai quase que inteiro. E esse diesel ele tem partículas de vários tamanhos e gases. As partículas mais perigosas são a que a gente chama de PM2,5, que é a partícula ultrafina. Essa partícula, você respira, ela agride suas vias aéreas superiores, ela vai para o pulmão e tal, mas ela tem o poder de entrar no alvéolo, passar para a circulação sanguínea e parar no coração, no cérebro e em todos os tecidos que a gente tem. Tem um trabalho recente dos fetos intraútero, a gente fez em camundongo, com retardo de crescimento e com hipodesenvolvimento renal no feto, que pode levar à hipertensão arterial na idade adulta, desses fetos expostos à poluição. Então, o problema não é só inalatório, ele vai circular pelo corpo todo. E no caso das doenças respiratórias, quais são as mais comuns? Então, os pacientes que já têm alguma doença de base, eles sofrem demais nessas épocas de tempo seco e aumento da poluição ambiental, né? Asma, DPOC, bronquite, enfisema, essas coisas todas. Explica o que é DPOC. DPOC. De preferência no microfone. Perdão. Vocês não estão escutando aí no fundão? Estão escutando, mas estão se esforçando para escutar. Foi mal. Então, o DPOC é a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é uma mistura de bronquite, que é a inflamação dos brônquios, os caninhos por onde passa o ar, então eles entopem, e enfisema, que é a destruição do alvéolo, que é o lugar onde a gente troca oxigênio com o meio externo. Então você vai ter entope o caninho e arrebenta o lugar onde você consegue absorver oxigênio. Então você vai ficando cada vez mais com falta de ar, catarro, tosse e tal. Isso, como o Dr. Drazo falou, o campeão da causa é o tabagismo. Mas a poluição tem sido apontada como causadora também. E algumas pessoas que estão expostas a altos níveis de poluição dentro de casa, tipo fogão a lenha, coisa que queima, você também tem grande potencial de desenvolver DPOC sem nunca ter fumado. E a gente tem visto pessoas propensas geneticamente, porque você tem um certo poder de detoxificação dessas substâncias que varia de indivíduo para indivíduo, que se tornam DPOC na idade avançada pela poluição. Isso já está sendo provado. E
Os asmáticos, eles pioram muito, né, nos dias mais ensolarados, sem chuva, porque aumenta muito o ozônio aqui na camada inferior. O ozônio é protetor na camada superior, mas aqui embaixo, na atmosfera, ele é tóxico. Ele mata as células. Ele é como é que fala? Faz estresse oxidativo, um agente oxidante, destrói as células. Então, o asmático, nessa situação, ele entra em crise mais facilmente também. O caso desses... Eu li uma vez um trabalho grande feito na Índia e feito também em vários países na América Latina, países do interior, em que as pessoas cozinham a lenha, e mostrando que o número de doença pulmonar obstrutiva crônica era equivalente ao do cigarro. É isso mesmo, não? É isso mesmo. Até teve uma força-tarefa e que está em prática ainda na Índia, algumas cidades do interior, para tirar o fogão a lenha das casas, porque realmente, por emissão de particulado, essas pessoas vão ficando DPOC. Eles distribuem, inclusive, o fogão e o fogão a gás, né? Eles estão distribuindo o fogareiro a gás para tirar esse tipo de hábito. Teve aquela Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Nós temos um microfone aí na lateral. Temos um microfone, não? Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se a sinusite fúngica também pode ser adquirida por poluição, se o fungo pode vir disso ou não. Obrigada. É sinusite por fungo que ela está perguntando. Não são as mais comuns são as sinusites bacterianas e as alérgicas, mas existe sinusite por fungo e é duro de tratar, né? Duro de tratar. Então, a sinusite fúngica, ela é secundária, em geral, a uma sinusite crônica bacteriana. Você tem aquele ambiente dentro do seio da face, que são os buraquinhos que a gente tem aqui dentro do osso da bochecha, né? Na testa também, aqui atrás do olho. Esses buraquinhos eles têm uma produção de muco constante para limpar, umidificar o ar que a gente respira, tal. E você pode ter infecções bacterianas crônicas ali. Quando você tem a cronicidade da infecção, você tem uma modificação no muco, no local, e algumas pessoas são propensas a colonizar por fungos. Você inala esses fungos do ambiente. O fungo que mais pega as pessoas com sinusite crônica é o Aspergillus, que é um fungo que está no ambiente, mas você pode ter alguns outros mais perigosos, a mucormicose, alguns outros fungos mais perigosos aí. E falando de fungo, e aí um pouco de poluição indoor, a gente teve um paciente tocador de tuba, ele ensaiava num lugar ali, naquele viaduto Maria Paulina, acho que é... Maria Paula. E tinha um aparelho de ar-condicionado ali, ele ensaiava ali, era uma escola de música. E ali ele chegou para a gente com uma histoplasmose, que é um fungo que chama histoplasma, em todo o pulmão. E ele nunca tinha entrado numa caverna ou algum lugar, a gente achava, porque isso você pega numa caverna. E aí, tirando a história, quando foram ver, tinha um ninho de pombo dentro do ar-condicionado, do lado de fora, que era central, e ele estudava tuba e respirava maciçamente aquilo, para você ver uma ideia da poluição indoor, né, por um micro-organismo. Explica a questão do ar-condicionado melhor. Né? O ar-condicionado... E eu tenho a sorte de trabalhar num consultório que o chefe faz a manutenção direitinho do ar-condicionado. Não faço pessoalmente, não. Não pessoalmente, deixar bem claro. O ar-condicionado ele tem que ser limpo a cada 3 meses, aquela parte interna, e a cada 6 meses o filtro que fica em contato com o ar ambiente. Porque de fora vem o particulado que acaba saturando aqueles filtros e você acaba respirando ou dormindo com o inimigo ali, né? Se você deixar no seu quarto, alguma coisa assim. E outra história é que naqueles filtros, com a umidade do ar, crescem bactérias, fungos, e você pode inalar durante a noite sem perceber essas bactérias, quando ficar muito tempo lá. Uma das bactérias que mais cresce, se ele tem um reservatório de umidificação, é a legionela, que é uma bactéria mais difícil da gente matar, e fungos em geral, eles podem crescer ali. E o ar-condicionado do carro também, lembrar de trocar o filtro do ar-condicionado do carro a cada 6 meses, no máximo 1 ano. Mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Eu sou alérgica de carteirinha, né? Cadê você? Aqui, ó. Sou alérgica de carteirinha.
Trabalhei 10 anos no frigorífico, né, na Swift, peguei uma alergia, uma rinite crônica, que eu sou alérgica de tudo, praticamente. Já tomei várias vacinas, tudo. Você acha que... A minha pergunta é essa. Tem cura? Alergia? É. Precisa ver especificamente do que você é alérgica. A gente, às vezes, não tem cura para todas as alergias, mas tem um bom controle. Um bom controle. Uma coisa importante dessa coisa, não tem a ver com a poluição indoor, mas com as pessoas alérgicas, é tomar cuidado se você tem travesseiro de pena. Travesseiro de pena também é um vilão, tanto para a alveolite alérgica extrínseca, que é a alveolite, inflamação pulmonar, como para a rinite sinusite crônica. Travesseiro de pena a gente tem o pneumo tem um adesivo no carro. Nara, hoje não pode. Existe uma consciência de que você não pode fumar em ambiente fechado. Então, você tem muitas famílias que têm... O marido é fumante, ou a mulher é fumante, tem crianças em casa, eles não fumam dentro de casa. Mas muitos fumantes que moram sozinhos acham que aí tudo bem, está sozinho em casa mesmo e pode fumar dentro de casa. Quais são os inconvenientes? Além do inconveniente de fumar, é lógico. Fumar, né? Então, uma coisa também mais recente, de uns 2, 3 anos para cá, é o chamado fumo de terceira mão, que a gente falava do fumo ativo, fumo passivo, que era de segunda mão, e agora foi descoberto o fumo de terceira mão, que é aquilo que fica em cima dos móveis, das paredes, do tapete da casa ou do carro de alguém que fumou. E isso é ruim, por exemplo, esses sozinhos, eu apelo para os bichinhos de estimação. O bichinho de estimação anda no tapete, né? E ele pode ter mais câncer de focinho. A gente apela para isso, para parar de fumar. Criança que engatinha, ou que você vai, mesmo que esse senhor more sozinho, vai pegar um netinho e coloca aqui no paletó cheio de cigarro, essas crianças vão ter mais doenças alérgicas na vida adulta, asma, rinite, bronquite, sinusite alérgica, por ter sido exposta mesmo a esse fumo de terceira mão. É bem importante isso aí. E os produtos de limpeza, faz de conta que alguém fumou aqui, ainda você vai passar um lustramol, ele age quimicamente com essas substâncias do cigarro, e às vezes ficam mais tóxicas ainda e mais carcinogênicas. Mais alguma pergunta? Tem várias aqui. Licença. Eu queria saber da efetividade, se ela existe ou não, da lavagem dos sinos com aquele potinho de cerâmica e uma solução salobra. Eu queria saber se é bom ou não, por conta da poluição, você usar isso. Lavar os sinos é muito importante. Lavar o nariz, porque tira essa coisinha particulado fino que fica no teu nariz. O problema é que você vai usar... O que você vai usar dentro daquele negócio? Tem que ser água destilada, estéril, com um pouquinho de sal, ou soro fisiológico estéril, porque, às vezes, se você pega, por exemplo, a água da torneira, dá uma fervida, bota um sal ali, pode ser que amebas entrem aqui nos sinos e você tem uma sinusite por ameba, que é uma complicação lascada, pior ainda. Então, melhor até você lavar com não vai falar o nome, mas soro fisiológico, ou sabe aqueles negocinhos de flaconete de soro fisiológico? Você compra, lava com aquilo, porque ali está estéreo, você sabe que está estéreo. Às vezes você deixou o teu negócio de cerâmica lá um tempo, cresceu um funguinho ali, você vai tacar o fungo lá dentro. Assim. Então, eu fico com um pouquinho de medo de indicar. Mas lavar com soro fisiológico é perfeito, é importante, sim, importante. Você acha que todo mundo devia fazer isso todos os dias? É bom, se tiver condição, pelo menos à noite, quando chega em casa, vai escovar o dente, joga um pouquinho de soro em cada narina e lava e tira um pouquinho do particulado, principalmente quem é alérgico. Isso é muito importante. Boa tarde. Sobre o cigarro eletrônico. Eu li um artigo há pouco tempo que nos Estados Unidos eles estavam com a atenção voltada mais ao cigarro eletrônico, porque as pessoas que tinham deixado de fumar estavam voltando por causa do cigarro eletrônico. Aí eu queria saber assim, se é tão grave quanto um cigarro normal. Obrigada. Obrigada a você. Boa pergunta. Olha, o cigarro eletrônico é uma febre agora e a gente está vendo que ele também tem seus efeitos tóxicos importantes. Semana passada saiu um artigo sobre o fluido do cigarro eletrônico em cultura de célula, com aqueles aromatizantes, estabilizantes, né, corantes. A gente não sabe que efeito tem aquilo quando você inala. Você não inala um corante, um aromatizante, né? E fora o formol, tem muitos cigarros eletrônicos que têm formol na composição, que é um alto
que tem alto poder carcinogênico, né? Então, o cigarro eletrônico ele não está isento de toxicidade, ele também pode causar algum grau de malefício para quem está perto. E uma coisa que você falou importantíssima, as crianças, os adolescentes estão pegando aquele Juul, aquele cigarro eletrônico na porta tá vendendo na porta da escola. E eles começam a fumar aquilo com níveis de nicotina mais baixos, só que a nicotina é altamente viciante, aquilo não é suficiente e é um jeito, uma porta de entrada para eles entrarem no tabagismo. A gente fica pensando até se não é um complô da indústria do tabaco para colocar isso. E tem sabor, né? Que o Dr. Donald já fez até sabor não sei o quê. Isso aí é um crime. O cigarro eletrônico não é legal. Deixa eu aproveitar e pegar essa deixa aqui. O cigarro eletrônico é uma tentativa da indústria tabaqueira de manter viciados, dependentes em nicotina. O cigarro nada mais é do que um dispositivo para administrar nicotina. Eles conseguiram glamourizar isso durante o século XX, mostrando aquelas mulheres lindas no cinema, fumando, aqueles homens másculos, não é? Charmosos, fumando cigarro. Eles conseguiram transformar o cigarro num hábito, um hábito que dava status para as pessoas. Com tanta discussão que nós tivemos, ouvimos tanto, e no mundo inteiro aconteceu durante os últimos anos, nós conseguimos modificar a imagem do cigarro para aquela que ele realmente é. É um vício chinfrim, porque é feio, tem mau cheiro, dá mau hálito, deixa as pessoas envelhecidas. Eu bato os olhos num homem ou numa mulher de 40 anos, nem de 40, de 30 anos, eu sei se fuma ou se não fuma. Só de olhar, você também não percebe? Você entrou, olhou, você olha no rosto, você vê a deformação que o cigarro provoca, aos 30 anos de idade. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse cigarro. A maior empresa americana que fabrica cigarros eletrônicos é uma empresa que chama Juul. E essa Juul faz um cigarro que é o formato de um pendrive. Para que isso? Para viciar a criança. Então, transforma aquilo numa linguagem que é comum a ela, não é? Tá, todo menino tem menina, tem pendrive em casa. E aí jogam uma preparação lá que contém nicotina e põem vários aromatizantes. Isso acontece com cigarro comum também. Alguns têm sabor de chocolate, de baunilha, de sabor de framboesa. Eles dizem que isso é só para deixar um bom cheiro no cigarro. É uma coisa absurda, isso devia ser proibido por lei. Como é que você acrescenta isso? Acrescenta para quê? Para viciar a criança, não é? Porque um homem ou uma mulher de 40 anos de idade não vai fumar um cigarro porque tem gosto de chocolate, não é verdade? As mulheres talvez, desculpa, não, gostam mais de chocolate que os homens. Mas e o que acontece? Hoje, a maior fabricante de cigarros do mundo, que é a Atra, que é a fabricante do Marlboro e outras marcas, é a maior multinacional, é a dona da Souza Cruz, que não é nem do seu Souza, nem do seu Cruz, dessa multinacional, comprou 1/3 das ações desses cigarros eletrônicos da Juul. Então, veja, como é que eles apresentam o cigarro eletrônico? Não, é para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Ótimo. E aí você pega a indústria que fabrica cigarros, vai investir numa outra indústria que faz que vende um dispositivo que é justamente para parar de fumar. Parece chamar todo mundo de idiota, não é verdade? O que eles querem com isso? Na verdade, o que é? É manter a dependência de nicotina. A dependência de nicotina é a pior das dependências químicas. É mais fácil largar do crack do que largar do cigarro. Isso não estou falando com uma ideia. Eu tenho uma experiência enorme em cadeias e com os fumantes de crack e de cigarros. Param o crack, mas não param de fumar cigarro de jeito nenhum. A nicotina é a única droga que dá abstinência em 20, 30 minutos. Acabou de fumar, 20, 30 minutos depois começa a ficar agitado, louco para acender um cigarro outra vez. E alguns vão até a doença pulmonar obstrutiva crônica, morrem de falta de ar e não param, não conseguem. Não param porque são sem vergonha, não param porque não conseguem.
Eu vi doentes já com traqueostomia depois de câncer de laringe, levantar aquela toalhinha e fumar pelo buraco da traqueostomia. Eu vi doentes respirando com oxigênio, que fecha o balão de oxigênio, acende o cigarro, dão 2, 3 tragadas com mortos de falta de ar e liga outra vez, joga o cigarro fora. É uma droga maldita. E esses cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, felizmente são proibidos, não quer dizer que não sejam vendidos, que você vê na rua gente fumando. Vocês já viram o tamanho da baforada que sai quando eles fumam? É uma quantidade de fumaça absurda, muito maior do que a do cigarro comum. Isso não é brincadeira, sabe? A gente não brinca com drogas que provocam dependência química, porque depois, para entrar é fácil, viu? Depois para cair fora é muito difícil. Nos Estados Unidos, esses cigarros eletrônicos são vendidos normalmente. O último trabalho que eu li, 38% dos adolescentes tinham fumado cigarro eletrônico. 38%. Eles têm um índice de fumantes lá de 15%. Então, essa meninada acha o quê? Não, o eletrônico dá para fumar, porque não faz mal, não é? Como no passado eles diziam que o cigarro não faz mal nenhum. Mais uma pergunta? Pode falar. Eu sou asmática e desde criancinha sempre passo mal. Por exemplo, se eu subo escada, eu já fico muito cansada. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta que, para mim, eu já escutei falar bem e já escutei falar mal. Eu uso 2 tipos de bombinha, uma que é preventiva, se eu não me engano, para evitar as crises, e a outra na crise. E já ouvi que eu não tinha que usar, porque vicia e etc. E já escutei que, se eu não usar, eu não curo as minhas crises asmáticas. Então, assim, eu acho que é meio corticoide, assim, é vilão, mas é bonzinho. Eu queria saber um pouquinho sobre as bombinhas. Boa pergunta, viu? As bombinhas, esse negócio de viciar é mentira, porque tem gente que fala que quando precisa de oxigênio, vicia em oxigênio também, mas a gente vicia quando nasce, nesse processo. Só que, às vezes, você está muito doente e você precisa de oxigênio, porque você não consegue só com oxigênio do ambiente ficar bem. As bombinhas são o seguinte: você tem que fazer uma prova de função pulmonar completa para saber qual é o nível de asma que você tem. Você tem várias gradações de asma e, de acordo com a gradação, você tem indicação de uso contínuo ou intermitente da medicação. Então, não dá para dizer para você. Agora, se você é uma pessoa que tem crises frequentes, o corticoide inalatório foi uma revolução na asma. Assim, eu sou do tempo que não tinha, vou nem falar. Estou com 24 anos, e aí não tinha corticoide inalatório. Tem um colega meu de turma que morreu de asma usando Aerolim. Ele não deu tempo de chegar no hospital e morreu em mal asmático. Então, o corticoide inalatório ele protege você, ainda mais vivendo numa cidade assim. Se você tem crises frequentes, é muito bom usar. Principalmente no inverno. Algumas pessoas conseguem ficar o verão sem usar, não tem problema. Mas você tem que fazer um acompanhamento médico a cada 6 meses, com prova de função, uma tomografia de tórax, para saber se você precisa ou não. Outra bombinha, que é o broncodilatador, é nas crises. Mas agora saiu a nova diretriz de asma. Você não pode usar broncodilatador sem corticoide inalatório, porque você causa lesão. O corticoide te protege. Sim. A minha mãe é daquelas mães que brigam com o médico e que acham que sabem muito mais. Eu lembro que teve uma época, quando eu era criança... Dependendo do médico, sabe mesmo. Eu lembro que teve uma época que eu estava com uma falta de ar imensa, eu fui no pronto-socorro e ele falou, você vai fazer inalação com Berotec e Atrovente no intervalo de meia hora. E a minha mãe surtou, entrou em colapso, falou, você não vai dar isso para minha filha, ela vai morrer, porque ela tinha visto na internet que acelerava o coração, enfim, e aí quebrou um pau. Então, eu não sei, na verdade. Hoje em dia, eu respondo por mim, então a gente meio que briga, eu e ela, mas isso sempre foi, assim, um pouco contraditório. Tem meios objetivos de você saber se você precisa ou não da medicação. O legal é essa prova de função e uma tomografia de tórax em INSS e expiração, daí você vai saber. E aí depois tem as histórias do ambiente, tudo que a gente está falando que pode evitar. Leonara, tem uma pergunta que chegou pela internet da Jussara Manzini. Ela diz, moro perto da Santa Casa e vejo muito médico desfilando de jaleco pelas redondezas.
O jaleco não pode ficar impregnado de poluição e depois fazer mal para o paciente? Não de poluição, porque não dá tempo, é pouco tempo, né? O cara vai até ali e volta. Mas o jaleco é mais perigoso para você que está dentro do hospital, um ambiente contaminado, com bactérias multiresistentes e tal. Aí você vai no restaurante e comer com o jaleco, aquela manga esbarra nas frutas ali. Então, é um pouco anti-higiênico, né? E depois você volta para o hospital. Mas pela poluição, não tem problema. E tem uma pergunta da Camila Medeiros, que é para mim. Ela diz, Drauzio, você costuma correr no Minhocão. Não é perigoso por causa da poluição? Boa pergunta, né? É perigoso, sim, Camila, porque, principalmente naquelas horas onde tem maior incidência do sol, ele vai respirar um ozônio danado, fora o particulado. Então, se ele for correr no Minhocão, ou é bem de manhã, eu sei que ele faz isso, às 5 horas da manhã que você acorda, né? No Minhocão não, mais tarde um pouco. Mais tarde, ou no finalzinho da tarde, que é a hora que tem menos sol, aí é um pouco menos terrível, assim. Mas tem até um trabalho interessante que a gente fez lá na faculdade sobre as cascas das árvores. As cascas das árvores, elas absorvem particulado. E se você vai correndo em Ibirapuera do lado de dentro do parque, você tem um nível de poluição menor, porque as árvores absorveram, do que se você corre em volta, perto da avenida. É interessante, né? Tem que botar mais árvore na cidade, né? Isso aí é uma coisa Uma vez o Saldiva me mostrou na Faculdade de Medicina, que fica ali na Dr. Arnaldo, né? Uma área de enorme poluição, né? E a mesma árvore, o lado do tronco que fica para a Avenida Dr. Arnaldo, tem muito menos musgos e fungos do que o lado que fica para dentro, mais protegido da poluição. Mais alguma? Tem uma pergunta aqui da Carmen Bragança. O tempo seco pode agravar os malefícios da poluição? Sim. O tempo seco, ele aumenta a dispersão, ele diminui a dispersão dos poluentes, eles ficam aí no ar mais tempo, né? Quando chove, dá uma lavada no ar, né? E o tempo seco aumenta muito a concentração de poluentes no ar. Então, você tem, às vezes, o dobro, o triplo de concentração de poluentes para inalar. Então, piora muito, sim. Tem outra pergunta de outra Carmen, que é a Carmen Medeiros. Diz, meu marido fuma em casa. Como devo fazer com os cobertores e toalhas? Não vale dizer para se separar do marido, porque isso, né? O mercado não está bom. O mercado é verdade. Então, a minha primeira resposta, o professor Drauzio que falou para não dar. Então, a segunda resposta é o seguinte. Primeiro, proíbe esse homem de fumar dentro de casa. Explica essas coisas aí que eu falei para você, de fumo de terceira mão, de carcinógenos que ficam na mesa, no tapete. Se você tiver netinhos ou filhos pequenos ou bichinhos de estimação, chama por isso também. Tem na internet essa tese, a tese da Érica Negri Morales. Você pode baixar gratuitamente sobre bichinhos de estimação e fumo passivo em casa. Os cobertores, meu Deus do céu, né? Você vai ter que lavar todo dia, né? Comprar aquela máquina de 16 quilos, né? E lava os cobertores. É muito difícil, vai ficar tudo impregnado e fica rápido, assim. Uma vez que fumou, 2 vezes, pronto, já impregnou de novo. Então, não pode fumar dentro de casa. É um ato de amor você não fumar dentro de casa, assim. Prova de amor. Mais alguma pergunta aqui? Aqui, ó, essa senhora faz tempo que ela quer falar. Pois não. Prazer. Eu moro em Cubatão, a cidade. Graças a Deus, as autoridades melhorou bastante. Tomaram bastante providência. Foi. Eu tenho uma tosse alérgica de cachorro. Eu falo que é de cachorro. Então, eu procuro o máximo evitar medicamentos, mas também, assim, perfume praticamente eu não uso. Muito produto eu não uso. Tomo banho sempre com sabonete de criança. E no inverno, agora eu vou falar para todo mundo, eu evito o máximo banho. Foi recomendação da dermatologista. Porque, além de eu ter a tosse alérgica, a minha pele é super seca. Então, ataca a dermatite de contato. Mas eu tenho convivido bem. Não vivo tomando medicamento com frequência. Então, Cubatão é legal porque... Quer dizer, não é legal. Era muito ruim, né? Quando eu comecei nessa história, a gente fez o professor Saldiva também, um experimento que colocava uns ratinhos para morar lá em Cubatão, uns ratinhos aqui na igreja da Torre do Paissandu,
lá no centrão de São Paulo, e uns ratinhos em Peruíbe, que a gente ia muito para Peruíbe, eu levava para lá. Os ratinhos do Paissandu, eles ficaram piores que os ratinhos de Cubatão. Cubatão tinha, naquela época, década de 80, uma poluição das fontes fixas, que a gente fala, que eram fábricas, né? O particulado era mais grosso, mais 10, PM10, que é de fábrica. E o PM2,5 ganhou. Naquela época, a gente nem sabia que existia PM10 e 2,5. Depois, com o estudo de microscopia eletrônica e tudo, a gente foi descobrir. Mas o Paissandu foi pior que Cubatão. Isso foi terrível. Mas Cubatão, nos anos 60, 70, era um terror. Era terrível, mesmo a poluição. terrível. Fontes fixas. Houve um grande trabalho da prefeitura da cidade, nas empresas, e reduziu muito limpar aquele lugar. O nível de poluição. E você tem que fazer um exame também, uma prova de função e uma tomografia, que talvez você tenha uma doença obstrutiva pelo tempo que você morou lá, e aí você vai se tratar direitinho, então, e aí vai ficar bem, não precisa ficar nesse sufoco aí. Não tomo medicamento, mas cautela, não precisa, são medicamentos inalatórios que não são absorvidos e que melhoram muito a qualidade de vida das pessoas. E não precisa ser só o corticoide. Tem alguns outros agora, tem os muscarínicos, que são excelentes e desinflamam sem corticoide. A pergunta do Rafael Damião. O Rafael diz: sou de São Paulo, gosto muito de andar de bike, mas fico com medo de ficar muito exposto à poluição. O que eu faço? Ando com máscara? Pois é. É o jeito, né? Assim, o ideal é andar num ambiente sem muito veículo, mas aqui a gente anda pelas ciclovias, acaba ficando exposto. A máscara que você vai ter que usar é aquela máscara de N95, que é aquela mais grossa, porque aquela pequenininha, aquela normal, ela não dá conta do particulado 2,5. A N95 dá. Se você puder usar a máscara, melhor. Toma bastante líquido também, que ajuda, porque você vai ficar com mais ressecamento de mucosa, e procura andar nos horários com menos insolação, né? Mas é ruim mesmo. É ruim. E o Antônio Tavia tem uma pergunta mais chique aqui. Ele pergunta: a fumaça da lareira é considerada poluição indoor? Faz mal se usada toda semana? Então... Mais chique, né? Você sabe que eu vi um artigo, uma reportagem disso ontem. A fumaça da lareira é um perigo. Fumaça de churrasco também. Por isso você tem que ter uma bela de uma chaminé. Quer dizer que nem rico nem pobre escapa, né? Porque... Uma bela de uma chaminé, por exemplo. Se a fumaça voltar para dentro de casa, você vai inalar monóxido de carbono em níveis muito altos, assim. Então, você tem que ter uma boa exaustão para ligar a lareira todo dia. E também lembrar que você está poluindo o ambiente externo para os outros coleguinhas, se você tiver um exaustor muito bom, né? Até estavam falando de aumentar a venda de essas lareiras ecológicas, que são a álcool, mais ou menos, mas aquela... A gás, que você tem que tomar cuidado, porque o cara morreu em Campos do Jordão ontem, né? Ele e a filhinha de 8 anos, um gás vazou de uma lareira dessa. E a lareira elétrica, que eu acho que é a mais inócua, né? Ela faz um barulhinho lá, não sei o quê, mas assim, com certeza, se não tiver uma boa exaustão, você pode se prejudicar muito com lareira e churrasqueira em casa. Olha, a Luana quer saber, eles costumam comer enquanto andam. Poluição pode pegar na comida? Vai sentar umas partículas ali, mas nada demais, não é? Nada demais, pode comer. É ruim, né? Pode ser, só se passar um pombo, né? Pode sentar, né? Senta um pouco, prato na mesa. Eu acho que senta um pouco, olha, pensa no que você está comendo, mas é por outros motivos, não tem estresse, não. Nos Estados Unidos que é assim, né? Eles andam pela rua comendo, em todo lugar estão comendo, entram no elevador comendo, que mau gosto. Mais alguma pergunta? Com quem está o microfone? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu moro no interior e tenho desvio de septo. Basicamente, eu respiro por um lado, então é muito perceptível quando eu venho para São Paulo que o ar é muito ruim. Porém, lá tem um problema que é a queimada. Então, à noite, começo a ficar com uma queimação na garganta, nas vias aéreas. Aí, quando me dou conta, tá a fuligem caindo do céu. Existe algum estudo dizendo que a queimada é tão ruim quanto a poluição? É bem urbana? Ruim. Biomassa. Biomassa também dá muito problema respiratório, principalmente nas vias aéreas superiores, porque ela não entra tão fundo, mas você tem muito problema de via aérea superior.
E tem um estudo bacana do professor Saldiva sobre queima de biomassa, bem legal. E é importantíssimo isso. Na época das queimadas, você tem assim uma ida ao pronto-socorro que explode no interior, né, das criancinhas, dos idosos, ou de quem tem algum problema respiratório. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Obrigado. Mais quem? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, a incidência dos narguilés, né, tem sido cada vez maior. E agora a gente tem visto cada vez mais tabacarias onde as pessoas fumam narguilé em lugares fechados. Eu fiz estágio na área da saúde e a gente vê bastante adolescentes em UTI por causa de doenças respiratórias. Tem o índice de aumentar cada vez mais isso e tem como está sendo controlado? Olha, o narguilé tem esse charme aí entre os adolescentes, especialmente. Dizem, não, narguilé, fica ali fumando. Eles não consideram que estão fumando tabaco. E estão, porque o tabaco é que está sendo queimado, a diferença é que ele passa por uma coluna de água antes. Mas existem vários estudos, porque, por outro lado, a tragada é muito maior quando você fuma o narguilé. Existem estudos que mostram que o último que eu li, eu acho que eu vou errar no número, então não estou querendo citar, mas uma sessão de narguilé equivale a vários cigarros. Você lembra? 10, eu acho que eu tenho 13 na cabeça, que é o equivalente a isso. Eu tive com o Nilman e a Gislaine é essa mocinha aqui, no Líbano, fazendo um documentário sobre o papel do trabalho dos Médicos Sem Fronteira com os refugiados sírios, o pessoal da Síria que foge da guerra e vai para o Líbano. Você entra nos restaurantes no Líbano, você vê aquela quantidade de narguilés, o pessoal fumando, todo mundo fumando narguilé, todo mundo. Ficam os meninos acendendo os narguilés e levando de mesa em mesa. Então, você pede para fumar, ele vai lá, acende e te entrega. Ele põe um bico, ele fuma, depois ele tira esse bico, aí você coloca o seu. Esses meninos, que eram meninos de 20 e poucos anos de idade, tinham os lábios arroxeados já de tanta nicotina. O narguilé quem fuma narguilé fuma, não é um fumante, como qualquer outro, não é? Talvez até pior pela quantidade e pela tragada que eles dão. E no Líbano é impressionante, você entra num restaurante, está um ambiente calmo, como está aqui, tudo. Vai passando meia hora, 40 minutos, 1 hora, começa a sair uma nuvem densa, assim, que vai cobrindo o espaço inteiro. Então, não só aquelas pessoas fumam, como você que não é fumante, que está ali, é obrigado a respirar aquele ar. É horrível, é um péssimo vício esse do narguilé. E uma outra coisa do narguilé é que você fuma, em geral, em turma, né? Então, você fuma o ar que o outro já exalou ali. Às vezes, eu peguei um menino com abscesso de pulmão, ele pegou, e um outro com tuberculose, que a gente não sabe se foi ali, mas eles, além do tabaco, você tem os micro-organismos que vivem ali, né? Porque é um monte de gente fumando junto. Uma beleza, uma beleza. O meu pai é ciclista e ele percorre a radial da Zona Leste até o HC, as clínicas, todos os dias. E isso pode significar alguma DPOC futura por causa da conta da poluição? É legal ele fazer um controle de tomografia e prova de função anual, pelo menos, porque ele está exposto, sim, e tem risco, é bastante, a inalação é grande. Talvez usar máscara, essa N95 para ele lá, porque a radial, né, é um trânsito absurdo, né? Chega lá... Boa tarde. É o seguinte, eu tive uma formação em terapia ayurvédica e o Dr. Rugui é alopata e depois ayurvédico, né? E foi-nos aconselhado a usar óleo de gergelim extraído a frio no nariz e nos ouvidos para evitar sinusite. O que é que me fala sobre isso? Porque eu tenho alguma experiência visível em algumas pessoas. É um resultado muito bom mesmo. O óleo de gergelim dourado, não prensado, queimado, preto. É simples de fazer e tal. Não sei se poderia dizer alguma coisa.
Eu não tenho conhecimento da ayurvédica. O que eu posso inferir é que o óleo de gergelim tem vitamina E, que é um antioxidante. E aí, talvez por isso, mas é perigoso colocar no nariz, porque você pode inalar pequenas gotinhas e fazer uma coisa que a gente chama de pneumonia lipoídica. Às vezes você aspira esse óleo e você faz uma pneumonia pela gordura, pelo óleo. Então, muito cuidado para não aspirar e vir parar para o pulmão. Assim. Ótimo, eu não sabia, não. Portanto, é uma dose mínima dos mínimas, é feito com cotonete. Mas, de qualquer forma, é importante. É com cotonete. Eu não tenho conhecimento da ayurvédica, mas deve ser isso, por inferir. Obrigado. Não imagina. Pode falar. Oi, Drauzio. Meu nome é Felipe. Eu queria saber, mesmo depois de 20 anos como fumante, se você carrega algumas consequências respiratórias e também se a regeneração, mesmo depois de anos da ausência do cigarro, a regeneração dos alvéolos pulmonares. Acho que a doutora Ionara vai responder a parte teórica e depois eu vou te dar um exemplo prático. Tá bom. Então, olha, a gente fala que mais ou menos 5 anos depois que você parou de fumar, você tem o mesmo risco cardíaco que a população em geral, e 10 anos depois que você parou de fumar, você tem o mesmo risco pulmonar que a população em geral, mais ou menos isso. O pulmão, ele consegue regenerar o epitélio respiratório, dependendo da carga tabágica e da variabilidade genética de cada um, em aproximadamente 1 a 2 anos. Os alvéolos que foram mortos pelo enfisema, esses não voltam, eles não voltam atrás. O enfisema não se refaz. E tem alguns remédios, algumas coisinhas inalatórias que a gente pode dar para ajudar essa regeneração dos brônquios e bronquíolos mais rapidamente, né? E tem um trabalho interessante que fala que se você para de fumar antes dos 40 anos, a sua chance de não ter nenhum problema mais sério no futuro é muito, muito maior do que se você continuar fumando acima dos 40 anos pelo teu poder antioxidante, assim, mais ou menos isso. Fala assim. Olha, eu fumei dos 17 aos 36 anos de idade. Minha geração, todo mundo fumava. Todo mundo não, os idiotas fumavam, os mais espertos não fumavam. E eu, quando era fumante, eu era um fumante clássico, né? Subia a escada, ficava com falta de ar, e para correr me dava falta de ar também e tudo. Então, eu parei de fumar quando tinha 36 anos. E nunca mais pus um cigarro na boca até hoje. Hoje, passados 40 anos, eu corro 42 quilômetros. Eu subo a escadaria do meu prédio várias vezes, desço do elevador e subo outra vez. Meu prédio tem 16 andares. Então, você, do ponto de vista funcional, você se recupera completamente. Que os pulmões são imensos, são enormes. É que eles ficam todos engruvinhados, essa é a palavra, acho que não tem outra melhor do que essa, né? Mas se você pegasse 2 pulmões, os seus 2 pulmões, e esticasse completamente, abrisse os alvéolos completamente, isso cobre uma quadra de tênis. Imagina. Quer dizer, nós dependemos tanto da respiração, é a única função fisiológica que você não pode passar mais do que 3, 4 minutos sem realizar. Todas as outras funções, pode passar um dia, 6 meses, 5 anos. A função respiratória, não. Parou de respirar, em 5 minutos, seu cérebro morre, acabou a condição humana. Então, é lógico que a natureza, o que fez, levar vantagem àqueles que tinham uma capacidade respiratória maior. Por isso é que você precisa muitos anos consecutivos de maus tratos para levar o pulmão a essas situações mais graves. Quantos anos você tem? Quantos? 20 anos. 20 anos. E você parou de... Fumou quanto tempo? Eu não fumo. Ah, você nunca fumou. Você está na categoria dos mais espertos. Boa tarde. Vocês falaram bastante do tabaco, né, que é muito ruim. Ela mencionou o narguilé. E quanto à maconha, é muito prejudicial ao sistema respiratório também? É menos? Como é que funciona? Estava demorando, né? Eu vou falar a parte técnica, você fala psicológica. Então, olha, a maconha, ela é tão nociva para o sistema respiratório quanto o cigarro. O problema é que ninguém aguenta fumar
quer dizer, talvez alguém aguente, 20 cigarros de maconha de uma vez só. Só fumar um, já fica meio louco, sei lá. E para. Então, a carga tabágica de quem fuma maconha, em geral, é menor. Então, demora mais tempo para você fazer a lesão respiratória. O que tem sido falado mais frequentemente agora nos últimos estudos é que pessoas predispostas, principalmente adolescentes, antes dos 18 anos, podem ter crise de psicótica na adolescência por causa da maconha, que é a coisa da parte neuronal. Depois da idade adulta, isso é mais raro, quase impossível, mas na formação do cérebro ainda pode acontecer de ter esse tipo de alteração cognitiva, que a pessoa tem menos poder de cognição, fica um pouquinho rebaixado, e psicótica, mas depois da formação do cérebro, não. O Dr. Drauzio vai falar. Olha, fumaça no pulmão não faz bem. Se ela vem do cigarro, se vem da lenha, se vem da queima, da cana, fumaça no pulmão dá problema. Maconheiro é louco para dizer que maconha não faz mal nenhum, que não vicia, que não é... Lógico. Na verdade, você jogar a fumaça direto no pulmão vai ter problema, e é lógico que se você fuma uma vez por mês é uma coisa, se você fuma diariamente é outra diferente. Não é? Isso que a Onara falou é muito importante. Né? Um fumante, você pergunta, você fuma muito? Fala, não, um maço. Um maço, meu cara fuma 20 cigarros por dia. Cada cigarro são 10 tragadas, em média, e dá 200 tragadas por dia. Ele enche o pulmão de fumaça 200 vezes por dia e ele acha que não fuma muito. Você não vai achar um maconheiro que fume o equivalente a 20 cigarros por dia, tem que ser profissional mesmo. É raro, né? É raro. Tive um paciente que falava que fumava maconha orgânica, né? Porque eu fumo maconha orgânica, não faz mal, não sei o quê. Ele tinha um tumor no pulmão desse tamanho, assim, né? Ele fumava cigarro também. A gente achou que era tumor mesmo, a gente ficou super assustado, fez uma biópsia e veio um fungo lá no pulmão dele. Então, a maconha orgânica acho que era adubada com cocô de pombo, alguma coisa. Então, ele fumava a maconha e o cocô de pombo junto ali. Ele ficou horrorizado, falou, vê lá quem está te fornecendo essa maconha orgânica. Tem a pergunta do Marcos Figueiredo, o que a gente pode fazer de efetivo para diminuir a poluição? Diminuir a poluição. Às vezes acho que é jogo perdido. Você acha também, Ana? Não, você sabe que... pode pegar o The Economist dessa semana. Tem os Estados Unidos e Londres. Como diminuíram a poluição e a emissão de particulado 2,5 nos últimos 5 anos. E nos Estados Unidos tem um estudo mostrando que tem 60% de redução de mortalidade nas mortes. Você viu esse negócio? Por diminuição da emissão de particulado. Então, o que eles fizeram? Eles estimularam o transporte coletivo. Aonde eles podem, eles estão colocando veículo elétrico ou híbrido, que já melhora bastante. Alta fiscalização em cima das emissões de poluentes nos veículos, principalmente os mais velhos, que não tem catalisador e que botam aquela fumaça, aquela coisa preta que sai, às vezes, daquele caminhão da tua frente. Alta fiscalização. Os ônibus, a maioria elétricos, ou bondes, voltar aos bondes antigamente. E estimular bicicleta, patinete elétrico, essas coisas que, às vezes, a pessoa não precisa tanto do ônibus e sai tranquilo por aí. Quer dizer, não é uma guerra perdida, a gente tem que fazer força aí com as autoridades para fazer esse tipo de coisa. Assim. Olha, existem vários trabalhos mostrando que em cidades em que você consegue diminuir o grau de poluição, não só você tem essa melhora dos problemas respiratórios, mas um número menor de infartos do miocárdio. Quer dizer, pessoas têm menos ataques cardíacos, reduzindo a poluição ambiental. Não é um problema que tem que ser levado a sério mesmo. Eu acho que está bom, né? Tem a Maria Aparecida Próspero pergunta: mudei para São Paulo e minha rinite ficou muito pior. Como posso melhorar isso? Não vai dizer que é voltando. Não posso sempre. Ele sempre corta meu barato. A primeira resposta que eu vou dar. Então é aquilo que a gente falou. Lavar o nariz com soro de manhã e de noite,
religiosamente, porque o contato do alérgeno com o nariz mais tempo vai fazer tuas crises piorarem, e usar um pouquinho de corticoide inalatório toda noite, pelo menos durante um mês seguido, e depois você faz só nas crises, mas vai ter que conviver, né? Não vai ter jeito. Para aqueles que ficam falando mal do Brasil o tempo inteiro, merecidamente às vezes, elas dizem assim, a Janete Almeida, mora 2 anos e 4 meses em Lisboa, e aqui se fuma muito. E ainda agora, na primavera, há muito pólen. Pela primeira vez na vida, estou sofrendo muita tosse e coriza. Há algo que eu possa fazer para amenizar esses desconfortos? É impressionante. Na Europa, eles fumam muito em todo lugar, a todo momento, né? E o pólen, quem tem alergia a pólen, sofre muito mesmo agora na primavera. Ela tem que fazer um raste, um exame para ver se é alergia a pólen mesmo. Ela vai ter que tomar antialérgico durante a primavera toda. E talvez alguma medicação inalatória também. É legal. Tem como melhorar bastante, mas ela precisa ir no pneumo lá para ele fazer o diagnóstico correto. E para ela também vale essa história de lavar o nariz. Olha, eu acho que essa coisa do cigarro, que é o pior poluente de todos, né? Você está aí jogando direto a fumaça dentro do pulmão, né? Partículas pequenas, médias, grandes, de todos os tipos. E eu fico muito impressionado como a gente conseguiu esse resultado no Brasil. Nós temos uma prevalência do fumo aqui, como eu disse, 10%. Nos Estados Unidos, 15%. Todos os países da Europa fumam mais do que o Brasil. Na Itália fumam mais, Portugal, na Noruega fumam mais do que no Brasil, na Inglaterra, todos os países. Fico pensando, como é que nós conseguimos isso? Alguma campanha que o governo fez, que foi forte, que foi... Nada, o governo nunca houve Ministério da Saúde falando contra o cigarro. Ah, mas nós pusemos aquelas imagens horríveis no cigarro. Fizemos isso no ano 2000, no início dos anos 90 o Canadá já tinha feito. Ah, proibimos propaganda na televisão. Proibido no ano 2000, exatamente. Na Suécia era proibido até... nos anos 70 eles já proibiam a propaganda. Ah, proibimos fumar em ambientes públicos. Já tinha sido feito isso na Europa, nos Estados Unidos, muito antes do que nós. A nossa população é mais culta, mais letrada do que a deles. Não é? É curioso dizer, como é que nós conseguimos esse tipo de resultado sem investimentos governamentais importantes? Eu, ano passado, estava num congresso nos Estados Unidos e estava na primeira página do New York Times, eles estavam comemorando que a prevalência do fumo tinha chegado a 15%, enquanto que a nossa de 10% aqui, com os bilhões de dólares que o governo americano tem investido na conscientização com os problemas do fumo e no estabelecimento de leis para impedir, para evitar que as pessoas fumem, não é? Mas eles não têm o Dr. Drauzio no Fantástico. Não. Isso não é. Isso é um resultado desse, uma pessoa só não consegue, nem tendo a TV Globo falando, nada disso. Eu acho que é um conjunto de fatores que foram somados, em que a própria sociedade, você liga a televisão, você vê os médicos falando, você vê, eles perderam o poder que eles tinham. Por que a minha geração fumava? Muita gente fumava. Porque não saía uma notícia dizendo que o cigarro causava problemas. Já se sabia que o cigarro causava câncer desde os anos 50, imagina. A indústria conseguiu impedir que as pessoas recebessem esse tipo de informação. Como é que eles impediam? Eles tinham verbas publicitárias absurdas. Eles controlavam a imprensa toda. Qualquer notícia que saísse contra o cigarro, eles ameaçavam cortar a verba de publicidade. Então, jornal nenhum queria falar, o rádio, a televisão, ninguém. Quando foi proibida a propaganda do cigarro na televisão, o que nós devemos ao ex-senador José Serra, o atual senador, né? Nessa época, ele enfrentou a bancada contra o cigarro, patrocinada pela indústria do cigarro, e falou, não tem mais propaganda, acabou, conseguiu aprovar isso na Câmara, e nós nos beneficiamos. E hoje, vocês imaginam se nós tivéssemos 60% dos brasileiros fumando ainda, como é que o SUS ia conseguir tratar
os problemas crônicos causados pelo cigarro, né? Então, essa coisa de nós... O Brasil tem condições de criar caminhos próprios para enfrentar esses problemas de saúde. Eu acho que o exemplo do cigarro é o maior. E acho que esse exemplo do cigarro teria que valer também para o exemplo das outras drogas. Por que os meninos fumam maconha e acham que maconha não faz mal, que é uma coisa natural, é uma erva, é orgânica? Por que isso? Porque é proibido. E como é proibido, você não pode dizer, olha, se você fuma maconha, você tem que lutar contra essa dependência, você tem que... Quem sabe se você fizer tal coisa, você vai fumar menos ou vai parar de fumar. É proibido. Então, nós vivemos um mundo, na verdade, com essa questão das drogas, que é o pior mundo possível. Nós entregamos um monopólio da venda das drogas para o crime organizado. Eles é que têm um monopólio da venda. E nós não conseguimos educar as crianças a respeito dos problemas que a droga provoca e de que maneira você deve evitar. E aí ficamos nessa situação em que nós estamos hoje, né? Nós fizemos um vídeo pelo canal do YouTube sobre a maconha. E esse vídeo foi dirigido pelo Nilma. Nós colocamos o vídeo no ar, são 4 episódios. Colocamos numa segunda-feira. No fim de semana já estava com mais de 1 milhão de acessos. Esse vídeo atualmente deve estar com uns 3,5 milhões, mais ou menos. E aí eu fiquei pensando, quanto maconheiro existe no Brasil? Não é? E você tem que dizer o quê? Tem que instruir as pessoas, dizer, olha, não é uma brincadeira aí, você fuma, tal, tudo bem, dá um barato, você se sente bem e tal, mas tem que saber onde você está entrando. Não é que isso aí pode tornar dependente. Droga é o seguinte, você usa, muita gente usa, alguns ficam dependentes. Dependendo da droga, mais gente fica dependente. Cigarro, por exemplo, de cada 10 que experimentam cigarro, de cada 10, 6 se tornam fumantes pelo resto da vida. É a droga que mais vicia de todas. Nem a cocaína faz isso, e nem o crack. Nós temos usuários ocasionais de crack. Mas, na verdade, qual é o problema? Quem fumou crack uma vez achou que ia cair lá na Cracolândia, jogado no chão, no meio daquele lixo? Lógico que não. Quem começou a beber aí com 16, 17 anos, achou que ia virar alcoólatra? Aquele cidadão que fica ali caído na porta da padaria, achou que ele ia virar alcoólatra, que ele ia chegar? Nós não sabemos qual é a droga que vai nos pegar. Esse é o ponto. Porque interferem aí fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais, são muitos fatores. E a gente não tem controle deles. Não é, quem fica dependente de uma droga não fica dependente porque quer, porque acha bonito, porque acha gostoso. Fica dependente porque aquelas condições se conjuminaram de uma forma tal que ele acabou tendo uso compulsivo. E a gente nunca sabe se a gente vai ter esse uso ou não. Eu nunca cheirei cocaína, porque eu falei, se eu cheirar, será que eu não vou gostar? Eu não vou começar a cheirar cocaína o tempo inteiro? Aqui está louco. Olha, muito obrigado. Esse programa tem um apoio cultural da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco. Tem o programa Viva a Saúde. Queria agradecer a eles e a presença de vocês todos, e especialmente da minha querida amiga Eonara. Eu que agradeço.